Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do terceiro abecedário espiritual, de Francisco de Osuna. Estamos no sexto tratado que fala da necessidade de se exercitar nele com frequência, uma frequência prática, do recolhimento da alma. Estamos no nosso 20º encontro, capítulo 3, dos outros nomes que se dá ao recolhimento. Passamos nossa leitura, incluindo alguns comentários. As Sagradas Escrituras chamam este exercício de recolhimento de esconderijo, pois Deus se esconde no coração do homem. Ele não quer ser visto entre nós para não cairmos no orgulho, tampouco quer que fiquemos sem ele e, por isso, se esconde em nossos corações, o mais profundo de todos nós. Se as portas dos sentidos estão bem fechadas, o Senhor vem a este esconderijo e entra em trato de amizade conosco. E nós mesmos não temos melhor esconderijo do que o nosso coração, onde podemos nos defender do demônio, já que ali está Deus, que é mais forte que o demônio. Infinitamente mais forte. O demônio não tem poder nenhum. Outro nome que as Escrituras dão é abstinência. O recolhimento também tem o nome de abstinência. Porque quem quer fazer este exercício precisa se abster. Não só abster de pecar, mas abster de todo o amor humano e consolo das criaturas. Deve-se abster também de todo pensamento que perturba o coração, de qualquer coisa que não convenha, tal como aconselha São Paulo, quando se refere aos atletas, que de tudo se abstêm para alcançar a vitória. Chamam também esses exercícios de recolhimento de vários outros nomes. Então, o recolhimento é chamado também de acendimento, porque o nosso coração se acende no amor de Deus. Fogo vim trazer à terra e quero que, senão que tudo acenda. Lucas capítulo 12, versículo 49. Também é chamado de recebimento. Recolhimento é chamado de recebimento porque desejamos abrir o coração e, sem apegamentos, sem apegos, receber o amor de Deus. Também vemos que o recolhimento é chamado de consentimento, porque é preciso consentir com tudo o que Deus quer para ter a Deus dentro de si, de nós. Também o recolhimento é chamado de atração, porque o coração vazio das criaturas atrai a Deus. Também recolhimento é chamado de adoção, porque a alma é adotada pelo Pai. Recolhimento também é chamado de advento, porque o Senhor vem a quem suspira por ele. Recolhimento também é chamado de terceiro céu, para onde são arrebatados os contemplativos. Devo dizer mais? Este exercício nos protege das tempestades que se aproximam e dos ardis do demônio, das ciladas. Restituímos a Deus tudo aquilo que é dele,
nós somos dele, não somos nós de nós. Sem querer reservar-nos nada. Tudo é de Deus, tudo deve ser entregue a Deus. Devemos entregar-nos totalmente a Deus. Esse exercício é uma ressurreição para uma nova vida espiritual. Esse exercício também é uma reverência que devemos a Deus, estando diante da sua presença. Este exercício é o reino de Deus que está dentro de nós. Também este exercício é o sacerdócio real, pelo qual nos oferecemos a Deus. Este exercício é o silêncio que no céu, da nossa alma existe. É também chamado de serviço que fazemos a Deus. Esse exercício é chamado de trono, onde Deus se senta em nossa casa interior. É chamado também de tenda, para nos abrigar no deserto. É chamado de torre fortíssima, onde devemos nos proteger e observar as coisas do alto. Este exercício é um cálice de ouro, onde guardamos o maná na arca do nosso peito. Ele é também um vale onde abunda o trigo. É também vitória que vence o mundo, submetendo o mundo a Deus. Esse exercício também é vinha que devemos guardar com cuidado, de cujos frutos saboreamos. Também esse exercício é a unção do Espírito, é um horto selado, cuja chave somente damos a Deus, para que entre quando Deus quiser entrar. Devo dizer mais, diz Francisco de Osuna. Acho que disse algo, mas na verdade disse quase nada diante do que representa este exercício de recolhimento. É de tal valor que todos estes nomes mal conseguem declarar a excelência do recolhimento. Diz o livro da sabedoria: o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos, e avaliei a riqueza como nada ao lado da sabedoria. Não comparei a ela a pedra preciosa, porque todo ouro ao lado dela é apenas um pouco de areia, e porque a prata diante dela será tida como lama. Eu amei mais do que a saúde e a beleza, e gozei dela mais do que a claridade do sol, porque a claridade que dela emana jamais se extingue. A sabedoria. Com ela me vieram todos os bens, nas suas mãos inumeráveis riquezas. De todos esses bens eu me alegrei, porque é a sabedoria que nos guia, mas ignorava que ela fosse sua mãe. Eu estudei lealmente, aplicando, reparto sem inveja e não escondo a riqueza que ela encerra, porque ela é para os homens um tesouro inesgotável. E os que a adquirem preparam-se para se tornar amigos de Deus. Sabedoria, capítulo 7, versículos 7 a 14. Quem procurar meditar nessas palavras poderá apreciar melhor o valor deste exercício. Devo dizer também que, dentre todos os nomes que apontei aqui, o que me parece mais apropriado é recolhimento. Os antigos religiosos procuravam eremitérios, lugares afastados, para se recolherem melhor. Agora usamos esta palavra para falar de uma pessoa boa, pacífica, quieta, dizendo que a pessoa é recolhida. Mas esse sentido só expressa que é uma pessoa correta e de conversão honesta.
O grande problema hoje é que as pessoas dizem que elas pecaram, mas não existe um propósito de conversão. A conversão é necessária, uma mudança total para poder seguir o caminho da virtude e do bem. Por isso, o recolhimento é que nos dá essa capacidade de estarmos unidos em nós mesmos nesse encontro pessoal com Deus, que se esconde no mais íntimo, no mais profundo de todos nós. Mas esse sentido só expressa que é uma pessoa correta de conversação honesta. É um sentido bom, mas não basta para expressar toda a riqueza do verdadeiro recolhimento, o qual remete, sobretudo, à união com Deus. O capítulo 4. Outros modos de se recolher. Chamamos este exercício de recolhimento por várias razões. Então, quais são as razões porque nós chamamos esse exercício de recolhimento? Primeiro, porque recolhe as pessoas unindo-as no amor e afastando a discórdia. Não existe coisa pior no mundo do que uma relação que cria discórdia. Cordis, coração. Rompe com a unidade do coração. Por isso vem a palavra diabolia, aquele que divide. Aquele que quer se recolher, ele quer descobrir a unidade de si mesmo. Segundo, porque recolhe a nós mesmos, que parecemos feitos de pedaços e espalhados, dispersados em tantas ocupações e preocupações. Nós vemos pessoas fragmentadas. Aqueles que passam a quaresma pregando sermões, chegada a Páscoa, se recolhem para estarem mais unidos a Deus. Não se trata de descansar o corpo, mas de cuidar da alma, da vida. Terceiro, este exercício recolhe a sensualidade e a coloca sob o manto da razão. Não age pelo instinto, mas age pela realidade que faz o ser humano ser ser humano na sua maior dignidade de ser humano. Quarto, convida a recolher-se em lugares solitários, como Isaac, que ia para os campos meditar, como Elias, que subia as montanhas, e como todo aquele que quer fugir do barulho do mundo. Quinto, porque recolhe os sentidos, retraindo a vista, para que não se deleite em ver o que não é de Deus, freando a boca para que se cale, silêncio. Sexto, porque recolhe os membros do corpo para que não se agitem de um lado para o outro, mas que sosseguem e fiquem quietos. Sétimo, porque com o recolhimento se aproximam as virtudes quase sem esforço. E por isso diz o livro da sabedoria que, com ela, vêm todos os bens. Oitavo, porque recolhe os sentidos ao coração, como ouriço que se retrai e descuida de tudo que está fora. Nono, porque recolhe as potências da alma para onde está impressa a imagem de Deus. Décimo, porque recolhe a alma em Deus. Quando então ele pode operar muitos bens, descendo ao altar do coração, tomando posse dele, da própria pessoa. Capítulo 5. Importância de se recolher-se. Vistes, irmãos, quão recolhido é o recolhimento? Não quero que desanimes, mas que te cinjas de fortaleza. Recolher o coração afasta e liberta a alma de tudo que é supérfluo e inútil, de tudo que tira o homem da sua própria casa. Recolhimento restitui e traz grande sossego, mas exige que o pratiques com frequência, com solicitude.
Esse exercício é uma disciplina que deve ser feita. Ninguém é mestre em alguma arte sem muito se exercitar. Quanto mais se exercita, melhor fica. Se alguém aprende piano, quanto mais exercita a arte musical do piano, melhor ele fica. Também a vida espiritual é um exercício. Quanto mais se exercita, melhor fica. Mais capacidade ela tem de se unir a si mesmo no encontro com Deus. Procura tornar-te mestre em recolhimento, sem se contentar em ser sempre um principiante. Começa tudo, não termina nada. Não sejas como aquele que começou a edificar, mas não pode terminar, como diz o Evangelho. Quem começa a construir uma casa procura logo concluí-la para poder usufruir do seu trabalho. Se tarda muitos anos em edificá-la por negligência, será tomado por insensato, por ocupar a vida inteira em algo que não aproveitará. Tu, irmão, se queres edificar uma casa de recolhimento para a tua alma, para a tua vida, empenha-te seriamente. Aquele que aprende a ser carpinteiro e domina o ofício, poderá viver da sua arte e fazer bom uso dela. Faz tu mesmo e aprende a se recolher. Procura as coisas do alto. E o melhor modo para aprender é fazendo. Não aprende a se recolher quem passa a maior parte do dia sem guardar o coração. E em qualquer ocasião se distrai. Às vezes está em oração, está se distraindo, se divagando, ela nunca concentra, não tem aquela disciplina naquilo que está sendo feito. Devemos praticar o recolhimento em todo lugar e ocasião, porque nos leva rapidamente à perfeição. Muita gente é acostumado com o necessário, mas aqueles que se recolhem têm como objetivo atingir a perfeição. Mas é um ato divino que age em nós, por isso essa abertura do ser humano para que Deus possa agir em nós, através do nosso recolhimento. Aquele que tem o costume de se exercitar nas virtudes, avança muito no recolhimento. Também aquele que tem o costume de meditar a sagrada paixão de Cristo. Não só de pegar o texto, mas de meditar cada chaga, cada dor, cada golpe, se colocar dentro daquele ambiente, numa contemplação plena, para perceber que diante daquela realidade tão brutal, estava Ele nos amando, estava Ele dizendo o quanto Ele nos ama, estava Ele sendo obediente ao Pai. E não devemos dizer que alguém tem devoção e prática de meditar a paixão do Senhor, se não procura ao longo do dia a contemplação. Essa é a nossa reflexão do dia de hoje. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.